Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando sequência aqui ao nosso curso de Química da Escola de Ciências da Vida para o Ensino Médio, vamos entrar agora no processo de separação das substâncias químicas. Nós temos múltiplas técnicas para se separar variados tipos de substâncias e a gente pode separar de acordo com os seus perfis de fases, ou seja, substâncias sólidas, substâncias líquidas e substâncias gasosas. E aí, nessa aula nós vamos tratar de separar dois ou mais sólidos diferentes, tá bom? E aí, quais são as técnicas que a gente pode estar utilizando para separar sólidos? Nós podemos usar a catação, peneiração, ventilação e levigação. Essas quatro técnicas, elas podem ser utilizadas para misturas ou para substâncias puras. No caso das substâncias puras, nós vamos separar por questão de tamanho. Tá? Se tem uma maior, uma menor, existem técnicas e essas daí são específicas para tais circunstâncias. Agora, a flotação, a separação magnética, a dissolução fracionada, a cristalização fracionada e a fusão fracionada são técnicas de separação feitas apenas para as misturas heterogêneas. Por quê? Porque tais técnicas dependem de diferenças físico-químicas que as substâncias apresentam para poder desencadear o processo de separação. Substâncias puras presentes no mesmo ambiente, essas substâncias não têm diferenças entre si, por ser apenas uma única substância. Então, para fazer essa separação de sólido-sólido, de misturas heterogêneas, eu preciso de diferenças físico-químicas, só que a gente vai ver aí individualmente cada uma dessas técnicas para explicar tais circunstâncias. Então vamos começar aqui mostrando a catação, a técnica mais simples e rudimentar, que é a separação manual de sólidos de tamanho considerável. Tá? Um exemplo prático é a catação de feijão. Você separa os feijões por características visuais, então eles podem estar contaminados, podem estar estragados, e aí visualmente você os separa. A catação é o método mais rudimentar que a gente tem, e normalmente ela é utilizada para quando você vai separar pequenas porções ali de matéria. Para processos industriais, a química mais refinada, nós não utilizamos a catação, tá? E aí nós temos a peneiração, a tamização, que também é uma separação manual de sólidos, só que desta vez nós vamos ter o auxílio de uma peneira ou tamiz. Se você tem uma quantidade apreciável de sólidos de diferentes tamanhos, às vezes o processo de catação ele se torna inviável. Então você vai utilizar uma peneira para separar sólidos maiores de sólidos menores. Como é que funciona isso? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui um tamiz, que é a nossa queridíssima peneira. A peneira ela tem uma malha, tá? Cada furinho dessa malha tem o mesmo tamanho e aí nós vamos colocar um sólido que tem ali tanto partículas maiores e partículas menores. Os sólidos maiores do que o tamanho do furo da peneira, eles vão ficar retidos, eles não vão conseguir passar. E quando você agita a peneira, os sólidos menores vão passar para o outro lado da peneira, de modo que você consegue separar esses sólidos. E aí, cada peneira possui furos de diferentes diâmetros. Por quê? Porque às vezes você quer selecionar sólidos muito fininhos, então você tem que ter uma malha cada vez mais fininha, com diâmetros cada vez menores. Então a gente calcula por malha. Então se você tem uma malha 100, uma malha 200, quanto maior for o número da malha, menor vai ser o diâmetro do furo desta malha. E consequentemente, quanto maior a malha, menor vai ser a partícula que vai conseguir passar por essa malha. Esse é um processo que é muito utilizado tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria química para separar sólidos que têm uma estrutura muito pequena, tá bom? Falando agora da ventilação, que é a separação de sólidos mais leves utilizando uma corrente de ar. Veja só, vamos dar um exemplo aqui do amendoim com casca. Quando você remove a casca do amendoim, você percebe que essa casca ela tem um tamanho relativamente grande e se dependendo da quantidade que você vai ter de amendoim, você pode ter uma quantidade muito grande de casca. E nem sempre você consegue peneirar essa casca, por conta da dificuldade de ter um outro sólido, que é o amendoim no caso, que dificulta esse processo de peneiração. Mas,
Como a casca do amendoim é muito leve, se você aplica uma corrente de ar, você consegue espalhar essa casca e jogá-la para longe, de modo que você purifica o amendoim sem a casca, tá bom? Então é uma técnica também muito rudimentar e a gente usa ela muito pouco também para fazer as devidas separações. Mas ela existe e a gente fala dela também. Falando agora da levigação, que é a separação de sólidos mais leves utilizando uma corrente de água. Veja, a técnica anterior, que era a ventilação, ela utiliza uma corrente de ar. A levigação, por sua vez, vai utilizar uma corrente de água. Então vamos dar um exemplo aqui. Nesse montante aí nós temos um tanto de areia mais um tanto de ouro. Só que a gente percebe que a densidade do ouro é muito maior do que a densidade da areia. E se eu jogar um fluxo de água, eu consigo arrastar a areia, tá? E separar ela, por exemplo, do ouro. Obviamente que esse fluxo de água ele não deve ser extremamente intenso, porque se ele for muito forte, ele vai arrastar o ouro, por exemplo, junto com a areia. Ou seja, você vai arrastar os sólidos que estão ali. Então você tem que fazer uma condição de arraste com uma intensidade de fluxo de água adequada para que você não arraste todos os materiais, mas só aqueles que você não quer, tá bom? Bom, falamos então da separação, né, das técnicas de separação de substâncias puras e misturas. Agora a gente vai entrar nas técnicas de separação apenas de misturas heterogêneas, tá? Que são misturas de caráter sólido. Então, vamos falar da flotação, que vem do inglês float, que significa flutuar. E basicamente, a flotação é a separação de dois sólidos de densidades diferentes, usando um líquido de densidade intermediária. Então aqui você já percebe que eu tenho que ter duas substâncias sólidas ali no meio que tenham propriedades físico-químicas diferentes. Vamos analisar esse processo aqui, ó. Vamos pegar um recipiente e vamos colocar um sólido A e um sólido B, tá? A gente percebe, olhando esses sólidos, que a densidade do sólido A é menor do que a densidade do sólido B. Para quem não sabe o que é densidade, densidade é uma relação entre massa e volume. Quanto mais denso um material for, mais massa você consegue ter deste material em uma certa quantidade de volume. Muito bem. Então, ambos sólidos estão ali misturados. E aí eu vou colocar um líquido X na mistura desses dois sólidos. Olha só que interessante. Esse líquido X, ele tem uma densidade maior do que a do sólido A. Pelo fato do sólido A ser menos denso que o líquido X, ele vai flutuar no líquido, então ele vai subir. Porém, o sólido B tem uma densidade maior do que a densidade do líquido X. Então, por ele ser mais denso, ele não flutua, ele permanece no fundo do recipiente. Logo, a gente separou, através da técnica de flotação, dois sólidos que possuem uma densidade diferente, tá bom? Falando da separação de caráter magnético, a separação magnética, que é a separação de dois sólidos, sendo que um deste sólido obrigatoriamente tem que ser metal, com a utilização de um ímã. A gente fala dois sólidos, mas você pode ter mais sólidos aí presentes neste ambiente. A questão é que o sólido que você quer separar, ele tem que ter uma característica magnética. Se você tiver mais sólidos diferentes que tenham características magnéticas, você vai puxar tudo junto. Mas vamos entender esse processo aqui, ó. Vamos pegar o sólido A e o sólido B. O sólido A é um metal e um sólido B não é um metal. Este metal, por sua vez, ele tem uma característica magnética, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ímã e vou aproximar desses dois sólidos e aí você vai perceber que o sólido que é magnético, ele é atraído pelo ímã, deixando o outro sólido que não é magnético no mesmo lugar, tá? Lembrando, se eu aplicar uma força magnética em qualquer metal que tenha esse poder magnético, eu vou atrair ele para o ímã, tá? E aí existem outras formas, se você tiver mais metais magnéticos presentes na sua amostra, existem outras formas aí que a gente vai mostrar aí como faz essa separação, tá? Mas é uma separação também interessante, se você tiver só dois ali, você tem um bom resultado.
A dissolução fracionada, que é a separação de dois sólidos utilizando um líquido que apresente solubilidade distinta entre eles. Como é que funciona esse processo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar novamente um recipiente, vamos pegar um sólido A e um sólido B. A gente vê que o sólido A ele tem a capacidade de ser dissolvido em água, ele é solúvel em água, portanto um sólido polar. Não se preocupe ainda se você sabe ou não o que é polar. Só apenas guarde essa informação. E a gente tem um sólido B que é solúvel apenas em um solvente orgânico, que é totalmente apolar. Então você tem aí basicamente, entre aspas, óleo e água. O sólido A solubiliza na água, ele se dissolve na água, assim como o sal dissolve na água, o açúcar dissolve na água. E um sólido B que vai se dissolver em uma coisa que é bem oleosa. Tá? Se eu colocar água neste ambiente, o que vai acontecer? O sólido A ele é solúvel, então ele vai se misturar com a água, ele vai ser solubilizado. Já o sólido B, por ser apolar, ele não consegue ser solubilizado pela água. Mesmo que a gente ainda não entrou nesse tópico, mas somente para você ter gravado na sua mente que substâncias polares solubilizam em substâncias polares. Substâncias apolares se solubilizam em substâncias apolares. A água é polar, portanto, ela consegue dissolver, solubilizar coisas que são polares. Por isso que o sólido A se solubiliza. O sólido B, por não ser solúvel em água, porque a água é polar, ele permanece ali. E aí você pode filtrar essa mistura e ter somente o sólido B ali para você poder recolher, tá bom? Agora, se eu adicionasse benzeno, aí no caso o sólido B iria solubilizar no benzeno e o sólido A ficaria insolúvel, tá? Então eu posso escolher os diferentes tipos de solventes para separar, por exemplo, aquilo que eu quiser permitir que fique no estado sólido, sem precisar aplicar uma outra técnica depois, tá bom? Falando da cristalização fracionada agora, um processo um pouquinho diferente, que é a separação de dois sólidos com coeficientes de solubilidades distintos em um líquido. Vamos de novo aqui para o nosso exemplo com um recipiente com água a 100 graus Celsius. Eu tenho o sólido A e tenho o sólido B. Veja que tanto o sólido A quanto o sólido B são polares. Logo, ambos vão estar solubilizados aqui na minha mistura. Tá? Então eu vou fazer aqui, no caso, uma mistura homogênea. Veja bem, eu fiz com que ambos os sólidos ficassem solubilizados. Porém, existe uma característica em ambos os sólidos que devem ser ditas. O sólido A, em questão, ele é muito solúvel em água, ou seja, um pouquinho de água já é o suficiente para solubilizá-lo. Já o sólido B, ele não é tão solúvel assim, ele é apenas solúvel. Essa diferença de solubilidade, dependendo da temperatura, pode nos favorecer aí para separar um sólido do outro. Então vamos pegar aqui a temperatura, que estava em 100 graus Celsius, baixamos para 40. Tá? Como o sólido A ele é muito solúvel, ou seja, ele pode ficar solubilizado até 0 grau na água, por exemplo, já o sólido B ele fica solubilizado na água enquanto estiver acima, por exemplo, de 50 graus, quando eu abaixo para 40 graus Celsius, o sólido B cristaliza, ou seja, ele vai diminuindo a sua capacidade de ser solúvel, tá? E aí, por a água não conseguir solubilizar este sólido com uma temperatura mais baixa, porque a energia de interação diminuiu, ele passa a cristalizar. E aí, quando você o cristaliza, você consegue novamente aí fazer um processo de filtração para separar o que você quiser, tá? Uma observação importante é que esse processo também pode ser feito com a evaporação contínua do líquido. Aquele que tiver o menor coeficiente de solubilidade precipitará primeiro. Ou seja, o que é precipitar? É formar um sólido. Tá? Ele está ali solubilizado, mas quando eu diminuo a quantidade de água que permite, eu atinjo o limite, né, de solubilidade, ele já não consegue mais interagir com a água na forma solúvel. Então ele forma um cristal e esse cristal se precipita. Então vai fazendo uma evaporação contínua, tá? Que daí você pode também fazer o processo de cristalização fracionada. No caso em questão que a gente apresentou anteriormente, foi diminuindo a temperatura. Nessa outra ocasião, é quando você começa a evaporar o líquido.
quem é menos solúvel precipita primeiro, tá bom? Falando agora da fusão fracionada, né, que é a separação de dois sólidos com pontos de fusão distintos entre si. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos o sólido A e o sólido B, tá? O ponto de fusão do sólido A é 500 graus Celsius e o ponto de fusão do sólido B é 40 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma diferença de ponto de fusão muito interessante, muito grande. Então, o que eu posso fazer? Vamos supor que essa mistura de sólidos está a 30 graus Celsius. Se eu aquecer até mais ou menos 80 graus Celsius, você percebe que o ponto de fusão do sólido B é 40 graus Celsius. Ou seja, de 40 graus Celsius para cima, aquilo que é sólido passa a ficar líquido. E aí você vai fazer com que o sólido B, que no caso que tem um ponto de fusão mais baixo, passe do estado sólido para o estado líquido. E aí, por estar líquido, eu consigo separar, por exemplo, por filtração, o sólido A do sólido B. Tá bom? Por diferenças de pontos de fusão. Obviamente, isso só vai acontecer quando você tem pontos de fusão bem distintos. Se os pontos de fusão, por exemplo, dos sólidos forem muito próximos, você pode ter uma dificuldade em realizar o processo de fusão fracionada, tá bom? Então é isso aí. Se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.